em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a graça do Senhor esteja sobre nós hoje de modo todo especial. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, porque domingo passado nós tínhamos uma dificuldade na sonoplastia, vocês se lembram disso, né? E hoje nós temos ali escondido um irmão em Cristo chamado Adriano, que é um profissional cristão, nosso irmão em Cristo, já esteve aqui, participou conosco no culto, um servo de Deus, e toda a equipe chegou aqui 4 horas da tarde, ficaram assim, detalhando, né, ultimando para que essa noite a gente tivesse esse upgrade bem significativo no som. Então eu queria que a gente aplaudisse o Senhor por essa sonoplastia, pela vida do Adriano, pela vida dos que estão na retaguarda. Isto é servir a Deus, queridos, servir a Deus. Lá em cima tem um monte de pastores de crianças dedicados, está sendo cineminha de crianças, e preparam as coisas antes, né? A gente tenta fazer de modo que não fique sobrecarregado para ninguém, de modo que cada um consiga ajustar para ficar menos sobrecarga, de modo que o domingo concentra um pouquinho de serviço e mais um pouco assim no joelho, enfim, para que cada um mantenha a sua saúde relacional, a sua família e também possa servir a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 2. Eu hoje vou falar sobre o tema paternidade, o tema meu pai. E eu quero ler Filipenses capítulo 1, verso 2. Eu vou tentar ficar somente na inspiração. Eu estou assim a semana toda bebendo desse tema. E é um tema muito, muito, muito rico. Filipenses capítulo 1, verso 2. Somente esse texto diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu queria que todos repetissem essa leitura de abertura do livro de Filipenses. Vamos lá? 1, 2, 3. Estejam com todos vocês. Queridos, o tema de paternidade é um tema assim essencial, fundamental. Ele trata de algo que está previsto antes da fundação do mundo por Deus. E é um tema que você vai no Antigo Testamento e você não acha muito ali presente, embora embrionariamente assim há alguns flashes dessa mensagem, dessa verdade, mas ela vem a se tornar realidade aqui para nós essa noite. Então eu vou falar para você que está aqui essa noite, eventualmente, se você abrir seu coração, se você for verdadeiro com Deus essa noite, se você disser a Deus, Deus fala comigo, se você se concentrar, você tirar o celular de lado, você abrir o seu coração, eu não duvido que, diria assim, que mais da metade dos seus problemas podem ser resolvidos hoje, nessa noite. Há poder. Nós cantamos, o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus está aqui, Jesus está aqui, o poder de Deus está aqui, a graça de Deus está aqui para mexer numa área fundamental, que é a área da paternidade, muito mal compreendida. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, em Oséias capítulo 11, verso 1, o Senhor diz assim: do Egito chamei a meu filho. Interessante, porque todo mundo imagina que Deus levantou um povo e tirou um povo. De fato, sabemos pela própria antropologia, sociologia, que Deus leva 72 almas ou 70 almas para o Egito. Depois de 430 anos saem cerca de 3 milhões de pessoas. Então, esse povo de Deus, que é uma massa de pessoas, que a Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. Então essa massa formava o povo de Deus, porque Êxodo 19, quando Deus recebe esse povo no Sinai, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Ele disse isso, que queria que fosse assim, o povo exclusivo de sua propriedade. Então há um entendimento muito mais predominante de que o povo de Israel é povo de Deus. É tão verdade isso, que quando chega em João capítulo 8, e aliás em vários momentos, quando Jesus está dialogando com aqueles seus opositores fariseus, há um problema gravíssimo. Jesus está fazendo afirmações sobre si mesmo, e no entanto a oposição que vem contra eles afirma: nós somos filhos de Abraão. Ele está dizendo: eu sou filho de Deus, e eles estão dizendo: eu sou filho de Abraão. Você se recorda então João Batista, quando começa a batizar, os fariseus vêm até ele e ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam
frutos de arrependimento, e não presumam na cabeça de vocês que vocês são filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Deus está na mudança da chegada do Novo Testamento, na vinda de Jesus, está acontecendo uma fala muito presente sobre filiação da parte de Deus. Mas no Antigo Testamento você não encontra isso, a não ser em Davi. Quando você está lidando com Davi e o profeta Isaías, há um flash acerca da paternidade de Deus. De fato, ninguém no Antigo Testamento chegou para Deus e disse: tu és o meu pai. Ninguém, a não ser Davi, em uma somente oração em 1 Crônicas 29, ele fala assim: mas tu és o nosso pai. Ele fala o pai do povo, mas a relação pessoal com Deus é uma coisa muito complexa. Portanto, queridos, até na teologia, até no nosso mundo evangélico, mundo cristão, todo ele, nós estamos acostumados a falar com Deus. Nós estamos acostumados a entender a vontade de Deus. Nós estamos buscando aquilo que Deus quer para a minha vida. De um modo geral, nós estamos precisando da interferência do poder de Deus na nossa vida. Então, a figura da pessoa de Deus é uma figura predominante em tudo aquilo que a gente raciocina, porque isso é um resíduo da própria, digamos assim, do desenvolvimento da doutrina. A doutrina, ela começa de um jeito, mas ela vai crescendo. A gente chama isso de revelação progressiva. Você começa com um pouquinho de luz e você termina cá em Apocalipse com a luz total. Eis que venho sem demora. Então as coisas, elas avançam gradativamente, mas de fato no Antigo Testamento a única relação que se tem é uma relação com Deus, e essa relação com Deus é mediada por algumas questões, por uma obediência, por um sangue, por um sacrifício, mas somente isso. Por isso que quando Jesus chega, ele vai chegar e vai afrontar as pessoas com algumas expressões. São muitas citações, e eu queria citar para vocês algumas. Por exemplo, João 5,17. São muitas, eu colhi várias, mas eu escolhi apenas 5, em que ele vai trabalhar uma figura, e ele diz para todo mundo assim: Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora. Ele diz que o Pai trabalha, e ele diz: eu trabalho também. Meu Pai. Então, quando ele começa a falar meu pai, começa a ter problemas em Israel. Se ele chegasse lá proclamando alguma coisa mais profunda, mas usando a palavra meu Deus, não teria nenhum problema. Ele não seria morto. Mas como ele começa a falar meu pai, o problema se estabeleceu. Em João 6,40, por exemplo, você vai ver dizendo assim: de fato, a vontade de meu pai é que todo aquele... vontade de meu pai? Que todo aquele que crê no Filho. Então ele está trazendo problema para ele. Ele abriu a boca e criou problema para si. João 8,19, e olha que eu só selecionei 5 textos aqui bem curtos. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Que esse era o problema do discurso de Jesus. Ele está falando do pai, está falando do pai, está falando do pai. E onde é que está teu pai? Então Jesus responde: vocês não conhecem a mim e não conhecem meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Ele ainda conseguia falar essas frases, meu pai, e as pessoas ficavam assim: diga claramente que pai é esse? Mas ainda não dava para acusá-lo, porque ele: meu pai, quem é esse pai? Você não é ele filho de Maria, filho de José o carpinteiro? Então ainda está nebuloso, não está muito claro, mas ele, e eu e você sabemos que ele está falando do Pai Celestial. Em João 10,30, ele vai falar: eu e o Pai somos um. Repete comigo esse texto: eu e o Pai. Irmãos, isso é uma aberração. Ele dizer um negócio desse, eu e o Pai somos um, ele incorre numa blasfêmia de Levítico. E por isso eles começam a atacar Jesus. Você vai ver que é aí que eles começam, e foi em João 8, João 10, que eles pegam em pedra para matar Jesus, porque Jesus está dizendo que é igual a Deus. Só que ele não disse que é igual a Deus. Ele disse uma blasfêmia indireta. Não tem na lei que é proibido dizer que é filho de Deus. Mas já que ele disse que é filho de Deus, ele é da mesma natureza de Deus, é homoousios. Se ele é da mesma natureza, então ele é Deus, e se ele é Deus, a gente tem que matá-lo. Desse jeito foi a blasfêmia por uma extensão talmudiana. E em João 14, verso 1 e principalmente verso 2, olha o que diz: o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Até aí nada demais. Mas quando chega no 2, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele diz que vai preparar lugar. Irmãos, é um verdadeiro problema para Jesus ficar falando de paternidade. Só que isto daí não é, queridos, um problema, digamos assim, teológico. É um problema, na verdade,
é bastante mais grave do que o problema teológico. Vou tentar explicar, porque eu disse a Fernanda que eu não queria tanto ler os textos, mas eu queria ministrar essa noite, porque eu queria trazer um espírito para você compreender, tem uma dimensão espiritual, e não é a dimensão didática daquilo que eu estou falando aqui. Você vê, por exemplo, quando Abraão tem um filho, recebe uma promessa de um filho, eu vou começar assim, ele recebe a promessa de um filho, e então ele diz que ele olhou para cima, e o Senhor falou assim, assim será a tua descendência. Ele creu, Gênesis 15:6, foi imputado como justiça, e ele está no tempo da espera. Naquele tempo da espera, chega uma mulher do lado dele, duas na verdade, mas vamos resumir, chega e diz assim, olha, tem essa serva aqui, pode engravidá-la que o filho será meu. E então ele tem relação com aquela serva, e Gálatas capítulo 4 explica que esta serva representa a lei e a escrava. Então ele tem um filho daquela serva que é Agar, ela engravida e aquele filho nasce. Aquele filho não é um filho gerado de promessa. Aquele filho é um filho gerado pelo esforço, pelo jeitinho, pela inteligência, pela capacidade. Então ela gera aquele filho, ele existe, ele nasceu. Aquele filho é Ismael e é o pai de todos os árabes. Todos os povos árabes são descendência exatamente de Ismael. Portanto, quando você vê a oposição de Ismael com Isaac, ou seja, com os árabes contra os israelitas, você não precisa nem ler o Alcorão, mas se você quiser tirar dúvidas, você lê o Alcorão, você vai ver quem é o filho que foi levado para o Monte Moriá. Na linguagem do Alcorão, o filho que foi levado para o Monte Moriá é Ismael e não Isaac. Quer dizer, eles têm a mesma vertente de história, a história tem a mesma gênese. Abraão foi lá e Deus devolveu Ismael. Para os árabes é assim, para o Alcorão. Então toda a linhagem escolhida é a linhagem para os árabes, para o Alcorão, é a linhagem de Ismael. De modo que, voltando à história, você tem um filho que vem de promessa e um filho que vem do esforço. Meus irmãos, este filho, Isaac, ele foi gerado e pensado antes de ele existir. Esse filho aqui foi gerado pela força e pela capacidade de Abraão. E, infelizmente, quando a história continua, o Senhor mandou, deita fora a escrava e o filho dela, para que não herde com Isaac. E Deus disse, obedece a tua mulher, e ele foi embora como filho sem pai. Ele foi embora como órfão. Aquele Ismael não tinha pai. Porque ele foi gerado de que maneira? Pelo jeitinho das pessoas. Ele foi gerado pelo esforço, ele foi produzido naquele intento de dar um jeito na promessa de Deus. Então agora vamos voltar um pouco. Deus tem uma promessa, Deus tem um desejo eterno quanto a você, quanto a mim. Ele, quando pensou em você, ele pensou em você antes de você nascer, mas ele pensou em você antes de a terra existir. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, em diante, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ele pensou, antes de as coisas acontecerem, ele pensou. Romanos 4 diz que ele chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Então você não é um produto do esforço do seu pai e de sua mãe, você é um produto da vontade e promessa de Deus. Você é resultado do que Deus quis, e não resultado do que o seu pai e sua mãe quis. Você entendendo isso, começa a sua vida a mudar. Agora eu dou um salto para frente e digo, o povo de Israel jamais entendeu isso. Porque quando o povo de Israel recebe uma lei, ele recebe uma lei, como diz Deuteronômio 30 e Romanos 10, dizendo, a lei é assim, faz por isso e viverás. E aí Romanos 10, ele continua e diz assim, mas não é a lei da fé, que diz, crendo, viverás. Aí ele diz assim, essa é a palavra que está diante de ti, da tua boca. Aí ele continua falando. Então a lei de Moisés é uma lei que se baseava exclusivamente no faça e você será abençoado. Irmãos, esta lei continua na cabeça de um monte de gente. E esta lei de faça e viverá é a mesma lei, um paralelo, com o esforço que foi feito para nascer Ismael. A religião, para agradar a Deus, o esforço para fazer, é irmão gêmeo da lei de Moisés. São irmãos gêmeos. Quando você se esforça
para poder ser aceito por Deus. Ou quando você peca e se sente muito mal, porque você não alcançou o padrão que Deus queria. Ou quando você olha para mim, olha para alguma pessoa e se compara e diz, eu não sou como ele. Toda vez que você faz esse tipo de comparação e você se diminui, você está com problemas de paternidade. Você está no bojo, está na campânula, você está na redoma da lei, na redoma de Ismael. Você está acreditando que o que você faz produz resultado diante de Deus. Só que isso, todo judeu do Antigo Testamento pensava assim. Ele pensava que se ele fizesse, então ele seria salvo. Porque assim era a lei. Só que ele não tinha revelação. Quando Paulo chega em Romanos, ele vai dizer, a lei não foi dada por isso, não. A lei não foi dada para salvar, não. Só que lá não, lá ninguém sabia disso, mas Paulo chega e fala, deixa eu explicar, a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada por causa das transgressões. A lei estava prometendo um salvador, por isso que ela foi dada. Aí o cara fala assim, não entendi nada. Presta atenção, Paulo, presta atenção. Todo mundo se achava, não, eu sou muito bom. Por exemplo, Moisés, não, eu sou inteligente, eu sou filho da filha de Faraó, eu fui criado em toda a ciência do Egito, e eu vou libertar o povo de Israel. E ele chega lá e pega e pá, mata um egípcio. Assim era todo mundo. O sujeito faz, o sujeito se acha. O sujeito, ele tem uma virtude, ele é capaz, então ele começa a dizer que ele é bom. Eu vou dizer mais um exemplo, Elias. Elias subiu para lutar contra os profetas de Baal, e tudo que eu estou falando não tem nada a ver com o esboço aqui. Eu disse a vocês que eu estava falando com o Fernando que eu queria ministrar. E ele entra lá com os profetas de Baal, e depois que ele termina de lutar com os profetas de Baal, morre 450 profetas de Azera, 400 de Baal, mata aqueles 850. Ele vai para o Monte Carmelo, ele vai para o canto lá. Aliás, eles desceram o Monte Carmelo, e ele então foi no Monte Sinai, e foi um determinado monte, estava na caverna, com medo de Jezabel. Quando Deus se apresenta para ele na voz mansa, sabe o que ele falou? Ele tirou o currículo dele e falou, tenho sido muito zeloso para com o Deus de meus pais. Tenho feito toda a tua vontade. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, só resta eu de profeta. Foi isso que ele falou para Deus. Ou seja, aquele ato de obediência no Carmelo se transformou num tapa, rapidamente se transformou em um mérito de Elias para esticar na frente de Deus e dizer assim, olha o que eu fiz aqui agora, não estou me sentindo bem, mas pelo amor de Deus, não vem me culpar não, porque eu tenho esse crédito. Irmãos, infelizmente, a religião ela faz isso com a gente. Ela não coloca a gente numa relação, ela coloca a gente numa gangorra de insegurança. E quando Jesus vem, ele vem primeiro com João Batista dizendo, vocês acham o quê? Que vocês são filhos de Deus? Você acha que Deus está precisando de filho, que vocês cumpram, deixem de cumprir? Ele levanta filho de pedra, rapaz. Tome vergonha. Produza frutos. Então ele está ali para bater e dizer que tudo que vocês creram não serve para nada. Aí agora, depois dele, vem Jesus. E o que Jesus vem? Jesus vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Deus do unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Mas ele não faz, ninguém jamais viu a Deus e ele faz o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Ele começa a trazer uma figura chamada Pai. E aí alguém pergunta assim, o senhor podia me dizer como é que ora? Tranquilo. Primeira palavra da oração, qual é, pessoal? Pai nosso que está no céu. Ele começa a conversar com as pessoas, dizer assim, eu vim mostrar o Pai. E aí uma vez Filipe chega para ele e fala assim, mas a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente sabe o caminho? Naquela conversa, né? Mas o senhor, para onde o senhor vai? Mostra-nos o Pai. Porque eles também estavam voando, porque a cabeça deles era judaica, e eles estavam querendo falar com Deus, mas eles, Senhor, cadê Deus? Aí estavam de Pai, Deus, ó Pai, mostra-nos esse tal de Pai. E Jesus fala, Filipe, eu estou tanto tempo com você, e você pergunta quem é o Pai, onde é que está o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, isso é de pirar a cabeça das pessoas. O que ele está mostrando? Afinal de contas, ele veio falar de Deus ou de Pai? E agora eu vou para a história da mulher samaritana. Mulher samaritana, meio-dia, ela vai, João capítulo 4, ela vai buscar água. Jesus está com 12 discípulos, 12 judeus,
12 pessoas que tinham cabeça para buscar e fazer a vontade de Deus, não sabiam quem era o Pai. Esses 12 pessoas programadas, certinhas, provavelmente alguns deles conforme na liderança, falam assim: vamos comprar pão, vamos comprar alimento. Pode ir, fica à vontade. É bom até que vocês saiam do caminho, porque eu estou precisando fazer um trabalho aqui e com vocês vai atrapalhar. Aí eles vão embora, fica só Jesus e a mulher samaritana. Mas o que a mulher quer meio-dia buscando água? Não tem sentido, porque é o pior horário do dia, mas ela foi justamente porque sabia que ninguém ia. Ela foi lá e ela está ali pegando água, e Jesus se aproxima e tem uma conversa assim bem simples, fala com ela: dá-me de beber. Você, como é que eu vou tirar água? Você é fundo. Se você soubesse a água que eu lhe der. Se você soubesse, eu daria água, eu daria água viva. Água viva? Você é maior que Jacó, meu pai Jacó? Aquele que eu der água, eu dou é uma fonte, não é água, não. Eu faço é uma fonte. Aí ela: então me dê de beber, porque eu não quero ficar vindo aqui meio-dia mais não, porque eu tenho vergonha de sair para cá, porque sabe como é que é? Todo mundo fica falando mal de mim, então eu vim pedir aqui, é horrível, eu não tenho chapéu, então meio-dia é horroroso. Me dá dessa água, porque eu não quero mais ficar. Ela está com um cântaro. Então ela está indo lá por obrigação. Por obrigação. Tem uma queixa no coração, tem uma culpa no coração. Vai pegando, tem uma angústia no coração. Ela vai escondida, ela vai porque tem a obrigação de ir, e ela vai querendo não ir, porque me dê essa água aí, porque eu não quero mais vir. Aí Jesus fala assim: traz teu marido. Aí ela fala: não tenho marido. E Jesus diz para ela, eu vou dizer com a minha linguagem, tá? Eu sei que você não tem marido. Você é uma mulher que acredita muito em casamento. Você já teve 5 maridos. Você é uma mulher batalhadora. Você é insistente. Você é persistente. Jesus não disse você tem 5 homens. Ele disse você tem 5 maridos, então 5 casamentos. Casou 5 vezes. E esse daí é um caso que você está tendo. Agora não é marido, é caso. Aí, epa! Ela tomou aquele choque. O senhor é profeta. Aí tem uma dúvida seríssima. Na hora. O senhor é profeta, eu tenho uma dúvida seríssima teológica. É o seguinte: eu acho que o senhor é judeu, então o senhor vai me dizer: é lá em Jerusalém que se deve adorar ou aqui que se deve adorar? Dúvida teológica. Por que, irmãos? Preste atenção. Preste atenção. Por que essa dúvida teológica? Todo mundo tem. Você tem. Você tem. Você tem uma dúvida se está orando a quantidade certa ou não. Você tem dúvida de saber por que a sua vida está com esse problema financeiro que você não resolve. Você tem essa dúvida. Será que foi uma coisa que você fez errada? Será que você tomou a decisão certa? Por que Deus não abençoou? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não me avisou? Por que Deus não entrou com providência? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não me poupou? Imagine se isso fosse verdade para Lucas, que ele não tem conhecimento. Vamos imaginar que ele não tivesse, que ele conhece o Pai. Mas ele não tem conhecimento. Ele fala: Deus, por que é que o Senhor permitiu? Deus, não é Pai. Deus, por que o Senhor permitiu eu com CDI? Quantas pessoas perguntam a Deus e nunca tem resposta? Não tem resposta. Por isso não se fala com Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas me diga, toda essa vontade de Deus, você já está fazendo toda? Você se alinhou totalmente? Nunca ninguém aqui tem segurança acerca disso. Ninguém, nem eu. Eu não sei se eu oro a quantidade certa, se eu leio do jeito certo. Eu não sei. Tudo que eu devia fazer, será que eu faço? A pergunta acerca de Deus é impossível, porque Deus é perfeito. Mas Jesus não respondeu para ela: eu vou te explicar o que Deus tem para a sua vida. Ele falou assim: mulher, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores, você pode completar para mim? Adorarão a Deus? Adorarão a quem? Quando a mulher recebe aquela palavra, você não entendeu, você está buscando a Deus, e eu vim trazer o Pai para você. Quem não é filho não consegue ser feliz nem sendo do povo de Deus, porque não compreende como se aproximar de um Pai. Jesus veio trazer a revelação do Pai e veio fazer todos se tornarem filhos de Deus. Deus não veio montar um novo Israel. Deus não veio montar um novo povo de Deus. Deus veio trazer
vai montar uma família cujo pai é o pai de Jesus Cristo, nosso pai. Foi isso que ele veio fazer. Quando a mulher ouviu aquele negócio, ela ficou doida. Como é? Tu és o Messias. Falou do pai é o Messias. E ela largou o cântaro e foi pregar. Ou seja, quando você descobre que você tem um pai dos céus que quer tratar você como filho, mas quer que você o trate como pai. Quando você tem isso, esse entendimento, aquela sua necessidade, porque o cântaro daquela mulher era uma necessidade, a sua necessidade fica colocada de lado, porque agora você pode servir a Deus. Não, agora você pode servir ao pai que te ama e que te acolheu na sua família. As coisas começam a mudar. E os discípulos que não entenderam ainda voltam com o pão. Quando eles voltam com o pão, eles olham Jesus, a cena é estranha, ele fala, Rabi, come. Chamam Jesus, nem de Jesus, chama Rabi, come. E Jesus responde metaforicamente, uma comida tenho para fazer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí ele fala, não dizeis, tal, você já sabe o resto. Olha só, a mulher que teve entendimento e revelação de que era o pai, sai correndo, chama toda a vila. Aqueles 12 que deveriam ter a missão, eles estavam servindo a Deus, que sem a revelação do pai, eles vão pegar pão, voltam, não entendem o que tem que fazer e ainda dão bronca em Jesus. Jesus come aí. Está uma mulher lá conversando, sabe lá Deus que tem que conversar no meio-dia. O que está acontecendo, irmãos? Eu queria ler com vocês na tela Jeremias 3,19. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha um coração. Você sabe que Jeremias é o profeta dos sentimentos. Ele fala dos sentimentos do coração de Deus. E agora Deus vai falar. Olha Deus falando, eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Continua. Lê para mim então essa parte, todo mundo. De lá do Antigo Testamento, Deus está dizendo, eu chamei um povo para ser meus filhos. Eu queria tanto que vocês chegassem para mim e me chamassem de pai, mas vocês só se chamam filhos de Abraão. Só dizem filhos de Abraão, só dizem filhos de Abraão, só dizem somos o povo especial e não se aproximam de mim como filhos. Irmãos, essa lacuna está no coração de Deus. Essa palavra não é de Jeremias, essa palavra é de Deus falando para Jeremias. Deus está externando o seu sentimento. Deus queria que todos tratassem ele como seu pai. Mas, agora vem o texto conhecido de João 1, verso 12 e 13. Para a gente começar a concluir. João 1, 12 e 13. Texto bíblico diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De novo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o 13 continua, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Preste atenção nisso. Jesus vem trazer aqui uma revelação de quem é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o quê? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então ele está no Pai, ele não está lá. Ninguém vai ao Pai. Então o Pai está lá longe e ele está aqui junto com você. Ninguém vai. Não está dizendo ninguém vai. Em vez de o Pai está longe, o Pai está longeão. Pode vir, pessoal. Não, ele trouxe o Pai e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está em Cristo está no Pai. Quer dizer, ele trouxe o Pai para perto. Ele não trouxe, apontou o caminho para o Pai e disse, vai lá. Agora, cuidado, porque Gabriel está lá na porta. Ele não disse isso. Ele disse assim, cuidado com sua ficha corrida que você vai levar lá para cima. Ele não falou isso. Ele trouxe o Pai e disse, ninguém venha ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo aqui, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou dizer algumas coisas para você. Ser filho de Deus não é um esforço. Não é algo que você conquista. Deus estava intentando ter filhos há muito tempo.
Deus queria filhos há muito tempo. Tem pessoas aqui que planejaram ter um filho e querem ter um filho, quiseram ter um filho e tiveram filho. Foi um planejamento da carne, daquele treco lá, né, do 13. Foi um planejamento da pessoa. Só que a gente apaga essa história e constrói uma outra história. O que é a história? A história é assim: para ser filho de Deus, Deus quis você e não você quis Deus. Deus desejou você e não você desejou Deus. Deus pensou em você e não você pensou em Deus. Os quais não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, nem pela vontade de ninguém, mas de Deus. Então, ser filho de Deus é uma dádiva. A gente recebe essa dádiva de ser filho de Deus. Deus chega para a gente e diz assim: você é meu filho. Aí você responde: mas Senhor, eu não mereço. Eu tratei de mérito? Eu estou falando de mérito? Eu estou dizendo que você é meu filho. Você, mas eu não fiz nada para ser filho. Sim, mas eu fiz tudo para você ser meu filho. Mas eu não entendo como o senhor pode ser filho. É bem fácil. É por Jesus. Sem Jesus ninguém é meu filho. Sem Jesus ninguém é meu filho. Ah, mas o povo de Israel, como é que fica? E você, como é que fica? O povo de Israel, como é que fica? E você, como é que fica? Não, mas eu sou crente. Eu nasci no lar cristão. Não é filho? Não, como é que eu não sou filho? Eu não tenho neto. Ou você é meu filho? Porque filho de crente não é filho de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Você entende o que é ser meu filho? Irmãos, nessa hora, sua cabeça dá um... porque você começa a olhar qual é o seu mérito. O que você deve e o que você fez. E você fica paralisado. Porque nessa hora, a religião vem toda... a memória vem toda, a culpa vem toda, vem tudo para você pensar no que você não merece ser filho, ou o que você tem que fazer para ser filho, ou aquilo que você deve para ser filho, ou o que você não devia fazer para ser filho. Começa a vir assim, realmente peraí, deixa eu pensar aqui. Jesus era santo, noves fora, sou santo. Jesus orava, eu oro, isso aí tranquilo. Jesus era a palavra, eu faço meu devocional todo. Então eu sou filho de Deus. Beleza. Não é assim. Não é a contabilidade que te faz filho de Deus. É uma dádiva da graça de Deus. Paulo entendeu isso, ele disse: de quem toda a família no céu e na terra toma o nome desse Pai. E quando ele começa a escrever as suas cartas, que todos os textos do Antigo Testamento, nenhum deles fala de pai, quando ele vai escrever Filipenses capítulo 1, que quando ele vai escrever Efésios, quando ele vai escrever Timóteo, quando ele vai escrever Colossenses, ele fala a mesma coisa. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já coloca o Pai na frente, é meu Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz: eu entrei numa família porque o Pai me adotou, o Pai me chamou, o Pai me puxou para ser. Por isso o texto diz: mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe o que está faltando na sua vida? Um pai. Sabe o que está faltando na sua vida? Você ter um bom pai da terra. Não tem absolutamente nada a ver pai da terra com pai do céu. Absolutamente nada. Sexta-feira eu fui visitar meu pai. Eu fui para a minha consulta oftalmológica. Graças a Deus o médico disse: está de alta. Mas e o olho vermelho? Mas quando dá um corte, é devagarzinho que fica normal. Beleza, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu fui visitar também meu pai. Estava lá meu pai, minha mãe. Meu pai, eu amo meu pai. Meu pai está fraquinho, né? Algum distúrbio neurológico, assim, bem lento, estava falando. Aí Fernanda saiu de lá e fez: mas ele está um velhinho tão bonito. Meu pai. Aquela relação do meu pai, se era bom, se não foi violento, se não foi de atenção, se não teve. Eu, por exemplo, fui criado num lar que nunca teve televisão. Eu era aquela rigidez, tal. Não tem problema nenhum. Isso não tem nada a ver com a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é uma dádiva. A paternidade humana é uma responsabilidade do pai, não é do filho. Se alguém teve problemas com a paternidade, não é culpa sua, é culpa do pai, que deveria saber como agir. Mas uma vez que ele não sabe, não tem nada a ver. Agora eu não gosto de pai, porque quando fala a palavra pai, eu penso em Deus. Mas e se você for religioso, também não vai ser salvo também. Se tiver raiva do pai da terra, ou se você achar que tem mérito, é 0 a 0, é tudo igual. A dádiva de ser filho de Deus é da parte de Deus para você, é uma graça para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador pessoal. Ou seja, Jesus é que coloca alguém numa família. Daí é que eu te digo que isso é muito sério. Porque se você
não fizer, não entender, não entrar na família por Jesus, sabe o que vai acontecer? A outra parte do versículo, os quais não nasceram da carne, do sangue, da vontade da vontade de Deus. Mas da vontade de Deus. Mas a outra parte é assim, ó, os quais não nasceram do sangue, da carne e da vontade do homem. Aí tem uma pessoa que está frequentando a igreja, olha só, está frequentando aqui, gostou, acho que o pessoal é bem legal, tem festival de sorvete, maravilha, essa é a igreja que eu quero, porque eu adoro sorvete. Pá, eu quero ser batizado. Vontade da carne. Não é filho de Deus. Você vai fazer algo para ser filho de Deus? Não é filho de Deus. Vai fazer qualquer coisa que você for fazer para ser filho de Deus. Não, rapaz, eu estou com um problema sério no meu casamento, eu quero ser membro da igreja porque eu sou, porque aqui a igreja cuida de mim. Não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele, olha só, o filho de Deus é aquele que entende assim, meu Deus, meu problema é que eu cuido da minha própria vida. Eu me banco, conforme o versículo. Eu ando pela minha vontade, eu ando pela minha cabeça, eu mesmo me banco. Quem cuida de mim? Sim, eu mesmo cuido de mim. Como diz a Bíblia, Isaías 53, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso é só o seu caminho. Isso não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é você se tornar, por Jesus, filho de Deus. E a partir daí, o papai, que a Bíblia chama, e eu termino com o último versículo, dois últimos, Romanos 8,15, depois João. Romanos 8,15. No momento em que você, olha só, como é sério isso. No momento em que você recebe a Jesus como Salvador da sua vida, e olha, eu estou falando para cristão, viu? Estou falando para cristão. Cristão que tem mentalidade religiosa. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para o viverem outra vez atemorizados. Pode ler o restante para mim? Por meio do qual clamamos. Olha o que faz você ser filho de Deus. Como é o nome do Espírito? Espírito de adoção. Ou seja, é um poder. É claro que nós sabemos que esse Espírito de adoção é o Espírito Santo. Mas o que eu estou falando é, para ser adotado por Jesus, por Deus, e ser irmão de Jesus, tem que vir um poder sobre a tua vida. E você será adotado por Deus com poder, para poder depois você chegar e clamar, papai. A papai é papai. 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 Pai. Pai. Não é Deus querido. Não, é pai. Pai nosso querido. Papai. E você começa a falar com Deus, chamando Ele de papai. Eu não estou falando de pai nem de Deus, estou falando papai. Abapai. Abapai é papai. Sabe o que é abapai? É aquele clamor que a criança faz. Papá. É isso aí. É exatamente isso. O texto lá de Gálatas, homônimo lá em Gálatas 4, fala que a gente fala assim, papá, papá, papá. Essa é a expressão aramaica, papá. Então a gente está literalmente andando e vivendo na dependência e na comunhão com papá. Papá. E aí você entra em um estado de dependência e humildade igual ao de Jesus, que diz, eu não faço nada a não ser o que o Pai me diz para fazer. Eu não falo nada a não ser o que o Pai diz para eu falar. Eu não me movo a não ser naquilo que o Pai me diz para eu me mover. Então não se trata de religião, não se trata de esforço. E por último, João 20, verso 17 e 18. Jesus, ele vai chegando no fim do seu ministério e ele encontra Maria. E ele continua dizendo, não me detenha. Jesus ressuscitou. Vai subir ao céu, Maria vai agarrando os pés dele. Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Olha aí, não tem jeito. A linguagem é uma só, Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles. Eu quero que a igreja leia o que Jesus mandou Maria dizer para os 12. 1, 2, 3, já? Olha aí, ó. A paternidade de Deus é que possibilita você agradar a Deus. Se você não compreende que Deus é seu Pai, se você não tem a Ele como Pai, não pode ter a Ele como Deus. Porque em Jesus está revelado o
Pai, e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que é o seu Deus também. O seu Deus quer operar grandes coisas em sua vida. O seu Deus quer agir grandes coisas em sua vida. Mas primeiro é o seu Pai que vai fazer todas essas coisas. Porque muitos querem a ação de Deus e pedem que Deus interfira. Como é que você vai pedir que Deus interfere? Você tem uma mágica? Eu não tenho essa mágica. As pessoas vêm aqui. Essa semana uma pessoa veio aqui. Uma pessoa veio à frente, oração, quinta-feira. Eu vou tentando lembrar o detalhe, mas Cláudio pediu alguém para orar. Lucas, não foi? A Lucas orou. E tinha uma pessoa aqui que estava precisando de um exame médico para o seu pai, né? E aí veio aqui à frente. Foi você que mandou o testemunho? Foi. Então, Lucas pegou o microfone e orou. Irmãos, aqui, durante a macro, toca o telefone e o exame do pai dessa pessoa foi liberado, que nem liberado estava sendo. Durante a macro. Um exame para o tratamento, não foi tratamento, perdão. Exame não, tratamento. Ele pega o microfone e vai orar. Por que foi que Deus respondeu? Ninguém sabe responder. Não tem essa resposta. Como é que a gente sabe quando Deus responde para um e não responde? Ninguém sabe. Quando é que Deus curou e não curou? Ninguém sabe. Deus é mistério, irmão. Deus é complicado. Não dá para você dizer exatamente o que é. Mas eu sei falar com meu papai. Eu sei conversar com ele. Papai, eu pequei, pai. Me perdoa. Pai, eu não presto, mas eu sei que eu não deixei de ser filho, mesmo pecando. Papai, eu sei que o Senhor me aceita como eu sou. O Senhor entende a minha confusão dos meus sentimentos. O Senhor me adotou como filho e nem Satanás me tira da posição de filho. Irmãos, a relação com o pai não é a relação com Deus. É uma relação pessoal. E por isso é que você se relaciona com Deus, porque Deus é pai. Agora, todo mundo que é religioso, ou que é evangélico, ou que não sei o que lá, que vai tentar chegar a Deus, não entende que Jesus veio aqui trazer o Pai. E quem quer chegar a Deus sem entender o Pai, nunca vai entender a Deus. Não vai, porque a vontade de Deus, apesar de ser boa, perfeita e agradável, você não pode dominar nada disso. Deus faz como lhe agrada, está escrito. Ele faz tudo que Ele quer, como lhe agrada. Mas o meu Pai, todo dia conversa com Ele. Meu pai ouve as minhas orações. Meu pai atenta para os detalhes da minha história. Meu pai atenta para os detalhes da minha vida. Irmãos, as meninas viajaram agora, as três. Vocês sabem, alguns aqui sabem que Ana e Mônica viajaram aí, junto com o Dene. Então, uma viagem para o exterior. Então lá, tudo viagem de promessa. Mas olha só um detalhe. Eles vão chegar na Suíça. Suíça não existe atraso de trem, nem atraso de nada. E eles saem da Itália, vão para a Suíça. E quando chegam em determinado lugar, que não tem atraso, o trem da Itália atrasa, então acabou. Vão chegar na Suíça, não vão ter mais o trem para ir onde eles têm que ir. E o que é que acontece? Eles atrasaram o trem para pegar um ônibus, do ônibus pegar o trem. Então, essa primeira parte aqui era da Itália, atraso. A de lá, não pode atrasar, pois eles chegaram aqui atrasados e o ônibus estava esperando as meninas. Elas pegam atrasado esse ônibus e param no trem. E o trem estava esperando somente elas na Suíça. Na Suíça, irmão. E é porque Deus é poderoso? Não. É porque elas têm um pai que cuida delas. Agora esse pai é Deus e vai lá e interfere porque ele tem poder. Só toca em Deus quem toca no pai. Só tem acesso a Deus quem tem acesso ao pai. Só pode lidar com Deus quem lida com o pai, que foi revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou você para ser filho de Deus. Se você recebe a Jesus Cristo, você recebe o Espírito de adoção. E você abre a sua boca e ouve Jesus dizer o que? É meu Deus e vosso Deus. Mas antes ele diz, é meu Pai e vosso Pai. Então você abre a boca e fala, Senhor, eu não sei orar chamando de Pai. Eu estou aprendendo na videira. Não, videira não. Você está aprendendo com o Espírito Santo, que botou o Espírito de adoção em você. Espírito de adoção, então abre a sua boca, papai. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu tenho que falar. Deus de Abraão, de Isaac, de Jesus, está. Papai, Deus de papai, rapaz. Ora por mim aqui, porque tem um demônio presente. Não, basta você crer em Jesus, que o demônio solta você. Você abre a boca e fala, Pai, obrigado por Jesus, porque até Jesus, eu entender a palavra, eu me esforçava.
Eu estava cansado. Quando eu pecava era um suplício para me levantar. Quando eu caía era 3 meses para conseguir voltar ao mesmo estágio. Até que eu vi que em Jesus ninguém presta, mas Jesus presta. Se Jesus presta, meu irmão mais velho, ele revelou o Pai. Então eu estou no Pai. Eu estou com Jesus, eu estou direto no Pai. Eu não deixo de ser filho. Senhor, eis-me aqui, ó. Sou fraco. Senhor, me levanta. E você, na mesma hora. Na mesma hora. Como é que pode? Você não tem que fazer penitência, você não tem que marcar passo, você não tem que se esforçar, você tem que voltar-se novamente para o advogado da sua vida, que é filho do seu pai, e está sentado à sua direita, e está tudo resolvido entre eles dois para você viver vida abundante. É exatamente isso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Glória a Deus, glória a Deus. Com esse calor tem muito sorvete. Mas antes do sorvete a gente vai orar. Eu vou ser bem específico essa noite. Já tem muitos dias que eu estou inquieto com esta revelação sobre o Pai. É um entendimento fácil e ao mesmo tempo difícil. Para quem não tem esse entendimento, é um suplício, a vida é terrível. Se sente abandonado, vai orar para Deus e Deus não responde. Como assim? É porque não sabe orar, não sabe orar. Fala e não rola, não rola. Não rola, não vai. Ora em nome de Jesus, depois pede para o pastor orar, aí uma oração dá certo, 17 não dão certo, ele não sabe como resolver. Você vai resolver todas elas hoje, esta noite, crendo em Jesus Cristo para se tornar filho de Deus, saindo da sua posição de religioso. De uma pessoa que tem, irmãos, eu tenho bagagem técnica, bagagem de família, bagagem, sabe o que significa? Absolutamente nada, é obrigação minha. Eu sou uma pessoa idônea? Sou. Eu minto? Não. Sim, e que é isso? Não significa nada, é obrigação minha. Não tem nada, não é currículo diante de Deus. Tudo que você é não é currículo. Jesus está te chamando, não é para currículo. Jesus está te chamando para uma família, para ser filho de Deus a partir de Jesus Cristo. Essa noite, você que andou muito tempo sobrecarregado de cobranças, parece aquela frase que não tem na Bíblia, o Espírito Santo me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém, nem isso na Bíblia tem. Um monte de gente falando isso. O Espírito Santo está me incomodando. Oxi, onde você tirou isso, irmão? Tirou isso da religião. O Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo é meu amigo, ele é meu ajudador, ele me incomoda. Inventa linguagem, é cobrança, é tanto peso. Na verdade, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é noite de libertação de todo jugo, de todo peso que você vem carregando, sem ser o peso de filho. Quem é filho, faça o que fizer, seja o que for, é filho de Deus, para viver o melhor de Deus, que Deus tem para você. Vai começar a introdução agora. Eu queria chamar você, para você hoje lançar sobre Jesus todos os seus fardos. E se você hoje, preste bem atenção, se você hoje precisa tomar um passo de nascer de novo significa eu quero sair daqui com o Pai, eu quero sair daqui com essa intimidade de filho. É hoje esse dia. Quando a introdução começar a tocar, você vai fazer igual esse amado que veio aqui à frente. Você vai vir andando, já vem um, já vem outro, já está vindo. Pode tocar agora, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deve ter sido por esse jovem que Deus mandou essa palavra. Está se derramando na presença do Senhor, porque quem abre o coração, glória a Deus. Aleluia. Pode ser o que for, meu irmão. Um filho é livre. Um filho é livre. Hoje é dia de ser livre de todo peso, de toda culpa. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus se testifica com o nosso espírito. Oh.
Deus vai ministrar só pela banda. Deus está te dizendo agora: que fardo é esse que você carrega? Esse fardo não é meu. Está pesado? Porque essa cobrança, porque essa culpa, porque esse peso todo, quem deu? Fui eu? Não, eu estou aqui para tirar esse peso. Você é meu filho, hoje te gerei. Você é meu filho, minha filha, hoje eu te gerei. Antes que existisse o mundo, eu pensei em você. Antes que você me escolhesse, eu escolhi você para você me escolher. Você é meu, você é minha. Eu estou comprometido com você. E o diabo não vai lhe tirar de mim. Nem você vai sair de mim. Porque eu tenho formas de atrair você. Eu tenho forma de te amar mais. Eu sei te amar mais. Eu sei cuidar melhor de você do que você já experimentou. Você experimentou muito pouco de mim até agora, porque você ainda vai ver o que eu posso fazer por você e o que eu farei por você. Eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, porque você é minha filha e meu filho. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero que líderes e pastores passem assim e toquem nas cabeças agora, do jeito que for, em nome de Jesus. Pai, fardos e pesos precisam sair agora, Senhor. Pessoas que chegaram aqui, Senhor, perdidos em dívida com Deus, sem saber, sem viver, sem tocar nenhum pai. Pai bendito, eu te acesso agora pelo nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, pega agora esses pesos que são grandes demais para gente, ser humano, carregar, mas não são difíceis para um Deus carregar. Não são pesados para um Deus transformar em nada. Senhor, anula tudo agora. Nós anulamos agora com o poder da fé que esses amados tiveram ao vir à frente. Eles vieram para ser filhos de Deus. Espírito de adoção, eu peço que essa noite, Espírito de adoção, como está previsto na palavra, dê a cada um o sentido claro de que são família, são filhos de Deus. Em nome de Jesus, o Pai me adotou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode colocar a mão, pode orar. Você que está à frente, eu quero que você ore a partir de agora. Comece a dizer: papai, meu pai, papai, sou teu filho. Comece a orar. Você que veio à frente, fala assim: papai, o que eu faço para ser melhor, papai? Eu te amo, pai. Sabe o que você vai fazer para ser melhor? Nada. Deus vai fazer para você ser melhor. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra da sua vida é responsável por fazer você um filho lindo, uma filha linda, um filho amado, um filho cheio, um filho pleno. Somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você que veio à frente, canta forte agora. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou.
Deus e a comunhão de Deus, o Pai, seja sobre todos nós. A partir de hoje, você que veio à frente vai orar falando a palavra Pai. Você vai orar falando a palavra Pai. Eu estou muito distante. Você pode estar com culpa. Para de ter culpa. Você fala: eu estou tão perto, porque eu estou em Cristo Jesus. Para de orar que está distante. Para de orar que o céu está de bronze. Para de falar essas bobagens. O céu se abriu quando Jesus veio aqui na terra revelar o Pai para você. E o Pai, Ele está aqui para receber você e fazer a obra em sua vida que Ele quer fazer. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Murilo, enterra aqui. Glória ao Pai, glória ao Pai. Uma boa semana a todos. Hoje foi o dia de você reforçar a sua convicção, tomar consciência de que você é filho. Você volta para casa para continuar uma vida de filho, filho do Pai, através do Filho unigênito que se entregou por nós. Uma boa semana a todos. Permaneçam firmes com essa consciência de filho. Você tem um Pai e o Filho unigênito se entregou por você. Ele vive e está entre nós. Uma boa semana a todos. Aproveitem o Videira Café. A gente continua ali no verão, festival de sorvete ali. Continuamos juntos ali, família, filhos, todos juntos ali no Videira Café.